Olá pessoal, eu sou André Vosnarovich e como temos falado de automação, hoje aqui para o Log TV da Tecnologística a gente vai falar sobre as etapas de uma automação e como fazer isso de uma forma organizada. E para isso temos aqui hoje o Lauro e o Marcos da Jungheinrich. Gostaria de pedir para vocês, Lauro, Marcos, se apresentem aí para o pessoal, por favor, conta um pouquinho de vocês. Perfeito, bom dia. Meu nome é Lauro Carvalho, eu sou responsável pela área de treinamento da América Latina, aqui na Jungheinrich. Estou há 3 anos e meio aqui na empresa e hoje queria apresentar um pouco, ou colaborar com o Marcos aí do que a gente pode oferecer às empresas também. Legal. Marcos, legal. Com você. Perfeito, bom dia André, bom dia, legal, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre logística 4.0, né, e sobre automação. Eu sou o Marcos, né, eu estou aqui no Brasil, na Jungheinrich, já há quase 8 anos, eu trabalhei antes na Jungheinrich Alemanha, também 7 anos, sempre na área de automação, né, e então já faz 15 anos quase que eu estou na Jungheinrich agora. E um prazer hoje falar um pouco sobre essas ideias da automação na área de logística. Ótimo, muito bom. Então vamos lá, bom, tudo começa com definição de processo e conceito que a gente vai utilizar, certo? Então eu queria ver com vocês, queria ouvir de vocês como é que a gente faz uma operação, assim, uma automação numa operação logística de uma forma faseada. Dá para a gente fazer isso por etapas? Como é que funciona isso na visão de vocês? Ótima pergunta, André. Como o Floto vai complementar as fases, né? Mas é importante a gente destacar, como você mesmo disse, né? Dá para você fasear. Por exemplo, na Jungheinrich a gente tem 3 fases que a gente considera, né? Você tem a fase manual, onde você opera o equipamento de forma simples, como já é o usual, né? Você tem a semi-automatizada, onde tem alguns sistemas que já ajudam muito a operação e facilitam a produtividade, segurança, etc. Para depois você ir para uma fase totalmente automatizada, chegando até num transelevador ou num AGV, que é um veículo sem operador, né, totalmente automatizado. Então é importante considerar que não necessariamente uma empresa que está no manual ele tem que ir direto para o automatizado e ter esse investimento, porque é um investimento importante. Ele pode caminhar nessa trilha, né, e chegar até o totalmente automatizado, tirando o melhor proveito de cada fase, né? Então esse é um ponto bem importante, né? Eu vejo que isso é um paradigma do mercado, né? Muita gente acredita que quando fala em automação já é o que tem de melhor, já vai lá para cima, já totalmente automatizado, mas é isso Exato. Mesmo, Laura, concordo com você, é possível em etapas, né, bem organizado, pegando processos específicos, né, a gente vai colocando alguma coisinha de automação, até que um dia isso se torne uma operação muito mais robusta em termos de automação, né. Exato, e a gente oferece essa consultoria, o importante é isso, né, André, porque o ponto fundamental é a personalização, né? Cada empresa tem uma necessidade diferente. Não adianta eu pegar uma coisa pronta e querer colocar na sua empresa. Talvez não seja o melhor para você. Então, o que a gente faz é essa consultoria para justamente oferecer essa trilha para você, né? Onde eu estou, o que eu posso fazer de investimento de acordo com o seu budget, para ter uma elevação já de processo, para depois, numa segunda, terceira, quarta fase, você chegar no estado da arte, né, no último nível. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Se eu tenho um sistema onde eu posso colocar, chegar no nível, né, para retirar ou colocar a carga da empilhadeira de forma automática, com um único toque, então eu já estou automatizando algo, deixando a operação mais segura e mais produtiva, Sim. com um simples acessório, né? um sistema de auxílio ao operador. Então é isso que a gente quer conversar um pouco, que a gente está tentando explicar, né? Como você pode crescer nessa evolução. Mas aí o Marcos pode dar o estado da arte, né? Chegando lá nos últimos pontos, né? Legal. Sim, muito perfeito, Lauro. E é isso mesmo que o Lauro falou, né, André? Às vezes, um cliente realmente, ele chega a gente perguntando, eu tenho um processo hoje totalmente manual, eu quero automatizar tudo, né? E aí, o que
assim, primeiro a gente realmente vai ter que escutar o que o cliente realmente precisa. A gente vai ter que analisar, consultar o cliente, né, o que ele de fato precisa. E eu acho que um grande diferencial da Jungheinrich é que nós, nosso portfólio temos tudo o que o Lauro falou, né, para os 3 estágios, assim, manual, semi-automático e totalmente automatizado. E nem sempre, né, o investimento justifica uma automação total, né. E nós temos algumas soluções muito bacanas, nós vamos falar do Logistic Interface, né, que é uma solução que encaixa muito bem naquela ideia de conectividade, de logística 4.0, e que não exige um investimento tão alto como, por exemplo, uma automação 100%. Né? Mas o que é muito importante também, e a gente realmente sempre oferece uma consultoria para o cliente, para saber o que é o melhor para ele, né? O que é o mais válido para ele. Né? Sim, nas minhas consultorias também é muito comum um cliente vir para mim e falar, eu quero automatizar. Eu falo, não, calma, pessoal, antes vamos olhar o processo, né? Porque primeiro a gente tem um processo coerente, escolher qual é o processo, a gente vai fatiar isso em pequenas etapas, aí sim a gente começar essa automação. Marcos, e outro ponto, André, só um outro ponto também, né? Para automatizar, o cliente também precisa de adaptar alguns processos deles. Por exemplo, ele precisa de padronizar, né, por exemplo, os pallets deles, né? Ele precisa de padronizar os processos deles, e às vezes ele nem está preparado para isso. Né? Exatamente. Requer uma organização antes, né, uma revisão de processo anterior, para aí sim conseguir. Marcos, você comentou do Logistics Interface. Como é que funciona esse Logistics Interface e eu consigo conectar ele com qualquer WMS, qualquer RP? Como é que é? Explica para a gente um pouquinho melhor. O Logistics Interface, na verdade, é um tipo de a gente chama isso middleware, é um software, mas esse software, ele funciona como um tradutor. Ele está entre o WMS, o sistema ERP do cliente, e ele vai traduzir as ordens que vêm desse sistema para nossas máquinas, depois eu vou falar quais são os equipamentos, para eles entenderem essas ordens e para eles executarem essas ordens, sabe, que vêm do WMS do cliente. E a grande vantagem que esse Logistic Interface consegue se conectar com qualquer WMS do cliente mesmo. Assim, não precisa ser um SAP, não precisa ser não sei o que, né, um Manhattan, um TOTUS, pode ser qualquer WMS, até que pode ser um WMS caseiro mesmo, que a gente já também conseguiu conectar. Né? Quem compara seguro de transporte de cargas escolhe a Pancari. Quem compara inteligência em gestão de riscos, quem compara atendimento especializado. Quem compara tudo isso, escolhe a Pancari. Se você quer o melhor para a sua empresa, fale com a nossa equipe. Quem compara, escolhe a Pancari. E por isso que a gente falou da importância da consultoria, né, Flota? A gente tem que ir lá, entender e ver como fazer essas... conectar os sistemas, né, de forma perfeita, né? Então, mais uma vez, o importante é a gente estar junto com o cliente e entender a necessidade para poder oferecer a melhor solução. Sim, legal. E eu entendo que o Logistics Interface é parte fundamental dessa vamos falar assim, da segmentação da automação, né? Uma vez que você já tem o middleware, aí, o Logistics Interface, você consegue ir fazendo e plugando cada etapa da sua automação no WMS e aí sim conseguir conectar todos, né? Legal. E você consegue dar um exemplo para a gente de utilização, Marcos? Ou assim, alguma empresa que vocês começaram pequeno, com uma automaçãozinha pequena, e aí as coisas foram crescendo, como é que isso funcionou? Acho que fica legal para todo mundo entender, que acho que tem muita gente assistindo a gente que está ansioso por automatizar também e não sabe muito bem como. Um caso clássico nosso, realmente, que já aplicamos muito mesmo aqui no Brasil,
É o Logistic Interface no caso de empilhadeiras trilaterais que trabalham em corredores estreitos, né, que são os, a gente chama V&A trucks, né, que trabalham em corredores estreitos. Aí o que acontece, né? O WMS do cliente, por exemplo, ele vai mandar uma ordem, tipo, pega esse pallet e armazena num lugar XY. Aí o WMS vai mandar essa ordem para o nosso Logistic Interface. O Logistic Interface vai traduzir isso para uma linguagem que a empilhadeira entende, e com isso a empilhadeira vai, de uma forma semi-automatizada, com uma rota otimizada para esse lugar XY, para armazenar o pallet, né? Então, em combinação com empilhadeiras trilaterais, realmente já aplicamos muitos cases em clientes mesmo, né? Sim. E tem até caso mais simples, né, André e Marcos, só para complementar. Por exemplo, tem um sistema de picking de um cliente que utiliza um equipamento onde tem um operador mesmo, nesse momento que a gente está falando entre um e outro, né? Então ele tem um sistema. O que acontece? Ele faz a leitura do picking dele, conecta, né, com o WMS, e a máquina vai saber onde vai parar para fazer esse picking. Então é uma fase antes, vamos dizer, mas que vai ajudar muito. E, por exemplo, eu tenho um equipamento que o operador pode ir ao lado do equipamento, só dar um tapinha no controle, e ele já para na posição onde ele tem que fazer o picking. Aí ele faz o picking, registra e vai para o WMS. Então, esse também é uma forma de você fazer uma interface, né, uma ligação entre máquina, o equipamento, né, o sistema do cliente, para ajudar nessa produtividade também, né? Legal. E quais são as vantagens, né, André? Por exemplo, é uma solução que não exige um investimento tão alto que uma automatização 100%. É uma solução que já garante uma certa segurança no processo, porque o operador não vai mais errar, né, pegar o item errado, por exemplo, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante, nós estamos vendo que muitos clientes estão procurando soluções na indústria 4.0, conectividade, né? Isso é realmente uma boa resposta para o mercado brasileiro, né? Porque é algo realmente ainda viável, assim, né? Com pouco investimento, mas com muito assim, benefício mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Eu vejo também, que eu comentei, né? Muitos clientes perguntam para mim de automação, então é um mercado que tem crescido, o pessoal realmente procurando. Certeza. E o grande desafio é como que a gente vai fasear, né? E aí, legal, é muito boa a solução que você consegue colocar um middleware no meio, e aí, independente da automação que você tiver, você centraliza tudo e ele conversa com todos os equipamentos que você tem na operação, né? Uma vez eu ouvi esse eu achei muito interessante, por exemplo, mecanicamente, os equipamentos estão cada vez mais no limite mesmo. Você não consegue mais performance do hardware. Então, tem que pensar em software para aumentar a produtividade ainda mais, né? E a gente fala com o Logistic Interface, com esse Warehouse Navigation, por exemplo, o cliente consegue ter uma performance, uma melhoria de 24%, até 24%, né? Então, se pensar, né, cada 4 equipamentos você ganha um mais, né? Então, só nesse sistema é bem impactante esse ganho, né? E o investimento, como a gente falou, não tão grande como uma automatização total, né? Sim, isso é aquele exemplo que você deu do trilateral, Marcos, é isso? Que ele é o tipo sim, das perfeito, rotas, sim, exato, perfeito, exatamente, sim, perfeito. Muito bom. E o que vocês enxergam assim de para frente? Assim, tem algo mais a ser desenvolvido ou é focar mais em software? Como você falou, no hardware já está no limite, né? O que vocês enxergam assim de futuro ainda nessa área? Eu vejo que no Brasil a gente está bem no começo, né? De tudo isso, né, André? A gente está muito, muito no início. Agora que estão falando muito mais da indústria 4.0, o que a gente pode fazer para crescer nisso. E como você disse, né, não adianta, como a gente estava comentando, não adianta a gente querer fazer uma coisa muito, né, grande no início. Eu acredito que a grande sacada é fazer isso de acordo com a sua necessidade, o que faz sentido para você. Processos específicos, né?
Exato, onde você consiga, né, ter o benefício mais rápido disso, porque a gente sabe que uma automatização total ele vai demorar mais para ter, né? Respondendo a sua pergunta, o que a gente tem ainda para frente, eu acho que é essa melhor adequação e as empresas estarem preparadas, como a gente está preparado, né, a fazer essa consultoria, né? Porque muitas empresas querem colocar o sistema porque, eu vou ter né, eu vou te empurrar, entre aspas, a automação, e não é isso que a gente faz, né? A gente quer realmente ver o que faz sentido para você. Então, eu acredito que a palavra do momento é personalização, como eu falei, e adequação à necessidade do cliente. Eu acho que no Brasil a gente está nesse ponto, né? Ao aproveitar melhor a telemetria, hoje é tão simples, né? Você coloca um software que é uma caixinha que coloca no equipamento, e quanto que você consegue tirar de informação da sua operação, onde que você está utilizando o equipamento, o quanto a pessoa está operando efetivamente, porque 8 horas de trabalho, mas quanto meu operador está trabalhando dessas 8 horas, né? Sim. Então, o que eu posso utilizar melhor desse equipamento, né? Trazer, já que eu não uso as 8 horas totais, onde eu posso colocar isso numa outra área e não precisar comprar um outro equipamento. Então são coisas que você fala, poxa, mas ninguém está pensando nisso, por incrível que pareça, ainda não são todas as empresas que têm esse tipo de análise. Então, temos muito a crescer e temos muito a oferecer para as empresas de forma até mais simples do que uma total automatização, né? Sim, então acho que a palavra da vez agora é a personalização e oferecer o que realmente faz sentido para a sua empresa. Sim, o que eu falei em outros vídeos aqui já era dos dados, né? Que nós estamos na era dos dados, a gente conseguia analisar os dados. Antigamente a gente só conseguia acumular dados, né? Agora a gente já está numa fase que a gente consegue analisar melhor os dados e aí chegar numa solução propriamente específica para um cliente e customizada, né? Exato, André, e faz todo sentido o que você está falando, porque, por exemplo, tínhamos vários clientes com telemetria, né? Eles têm os dados, mas não utilizavam aqueles dados, né? Então agora a gente oferece uma outra fase que a gente colocou um gerente de análise, vamos dizer, onde ele vai em cada cliente uma vez por mês, ou de acordo com a necessidade, falar, olha, então, esse mês o que a gente fez? O que a gente pode, com esses dados, melhorar a sua operação, né? Legal. Então esse é um outro trabalho também a ser oferecido, porque ter os dados, informação por informação, não quer dizer nada, né? Então, isso é muito bom, bem colocado por você, né? Nós temos muita informação, hoje na internet você tem 1 bilhão de dados, informação, mas se você não souber utilizar e como utilizar essa informação, não vai ser útil para você, né? Eu falo que ele passa a ser apenas curiosidade, não é mais um dado relevante para você tomar algum tipo de decisão, né? Então, analisar de uma forma coerente. É usar essa informação mesmo, né? Tem muitos clientes que às vezes, a gente vai precisar de mais um equipamento. Eu falei, não, peraí, vamos analisar o seu parque, vamos analisar cada máquina, o que ela está fazendo naquele momento, para ver se realmente a gente precisa, ou a gente tem que mudar alguma coisa, como o Marcos mesmo falou, né, do seu processo, para melhorar o seu fluxo e ganhar essa máquina adicional que você não precisa comprar, já está lá instalada, né? Então são coisas simples, mas que fazem todo sentido, né? Legal. Pessoal, muito obrigado. O papo foi aqui excelente para mim, foi super esclarecedor. Muito legal ouvir de vocês, da Jungheinrich, uma empresa extremamente reconhecida aí pelos seus equipamentos, ouvir o caminho que vocês estão seguindo e estamos todos juntos nessa batalha de desmistificar um pouco a automação, né, de quebrar alguns paradigmas e mostrar que não precisa ser complicado, né, que a gente consegue facilitar isso, né. Então, agradeço aqui em nome da Tecnologística, da Log TV, obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, André, obrigado pelo convite. Estamos abertos para vocês, para qualquer cliente que esteja interessado, por favor, entre em contato conosco, que será um prazer ajudá-los e estamos abertos aí a gente conversar mais e tirar dúvidas aí sobre essas... tem muito mistério, né, nessa questão de automatização e não é tão assim, não. A gente pode fazer coisa muito mais simples. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Perfeito, muito obrigado, André, pela oportunidade e, como o Lauro falou, estamos totalmente abertos, né, para consultorias, para analisar os cases dos clientes. Sim, perfeito. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, muito pessoal. Obrigado. Valeu.